15. Eu falei 15 soluções práticas que você vai aprender aqui nesse vídeo hoje para manejar mais adequadamente as bacterioses no tomate e no HF no geral. Vem conosco! Olá, meus aconselhados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E olha só, a gente vai falar hoje de um grupo de doenças que são muito importantes, que atacam a cultura do tomate e vários HFs. Mas isso teve uma participação direta de você, nosso seguidor, que fez um comentário aqui bacana no nosso vídeo, pedindo aqui que nós falássemos sobre algumas doenças da cultura do tomate. Então, atendendo ao seu pedido, a gente vai falar aqui sobre as bacterioses, ou pelo menos as principais delas, que atacam a cultura do tomate, e tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então você pode contribuir deixando aqui no comentário desse vídeo quais pragas ou doenças você gostaria que a gente fizesse novos vídeos para você. Mas antes disso, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que trabalham com tomate, que ficam aí na sua região, produtores, técnicos, agrônomos, os seus colegas aí de profissão, pessoal da revenda que você trabalha, enfim. Compartilhe esse vídeo, faça chegar essas informações para que a gente possa levar esse conhecimento para várias pessoas e com isso a gente fortalecer mais o nosso HF aqui no Brasil. Então vamos lá, vou mostrar aqui na tela para vocês muitas informações bacanas e tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí a ter um controle muito melhor dessas importantes doenças do tomate. Vamos lá! Nós sabemos que o tomate é um dos HFs mais importantes do mundo. Ele tem uma importância econômica e é atacado por diversas doenças, sejam elas fúngicas e bacterianas. Então a gente está falando aqui das bactérias no tomate, eu vou mostrar para vocês na sequência, a quantidade de patógenos que atacam ela é imensa. Eles causam danos que são percebidos através de murchas vasculares, crancos, podridões, manchas foliares, que representam um dos grandes desafios que todos os técnicos, agrônomos e produtores têm para manejar essas doenças a cada ciclo do tomate. Ela distingue de outras doenças pela sua rápida disseminação, pela sua natureza sistêmica, o que dificulta muito o manejo dela, e também pela limitação de ferramentas que existe hoje disponível no mercado brasileiro. Olha só, isso é um ponto importante porque isso vem causando um desafio muito grande para todos que trabalham com a cultura e exige que sejam tomadas medidas sempre preventivas para evitar realmente os danos econômicos dessas doenças na cultura do tomate e do HF em geral. E é necessário que todas as estratégias de controle elas precisam ser multifacetadas, ou seja, você precisa adotar diversas estratégias em conjunto, fazendo um manejo integrado, para que assim você tenha realmente um sucesso muito melhor e, consequentemente, consiga garantir a sanidade e a viabilidade sustentável da produção de tomate e de outros HFs. Então é uma doença, um grupo de doenças que tem uma importância econômica muito significativa e que exige de todos nós realmente uma atenção especial. E olha só, nós costumamos dizer que no campo a realidade é que você tem não só bactérias versus fungos competindo ali na planta para quem ataca melhor, para quem tem uma condição mais favorável para manifestar uma doença, mas a realidade é que com o avanço do controle biológico, você também acaba encontrando um equilíbrio melhor, onde você tem tanto bactérias como fungos que agem de forma positiva, controlando essas doenças de plantas. Então, na realidade, você tem uma briga ali por espaço, por nutriente, uma competição entre eles. Alguns vencem pelas condições ambientais, climáticas e até pela sua virulência e sua capacidade, pela quantidade de inóculo que tem na lavoura e, consequentemente, podem manifestar uma doença. Mas é importante entender que hoje a gente tem muitos micro-organismos ali vivos atuando nas lavouras, competindo, ajudando as plantas no controle de doenças, sejam elas bacterianas ou fúngicas, e a gente aqui tem que aprender toda essa complexidade para que use as ferramentas mais adequadas de manejo e, consequentemente, a gente obtenha o melhor lucro das lavouras. E olha só, como eu falei para vocês, a gente tem uma quantidade gigante de bactérias e principalmente de fungos que são patogênicos, que causam danos à cultura do tomate. Aqui eu distribuí, por exemplo, as doenças que a gente chama de doenças foliares, que são aquelas que vão manifestar principalmente na parte aérea, nas folhas, que são mais fáceis de você fazer uma identificação. Então, bactérias a gente tem cranco, tem mancha bacteriana, pinta bacteriana. Além disso, a gente tem uma grande quantidade de fungos aqui. Aqui eu coloquei os 10 principais fungos, né,
que causam danos na cultura do tomate e que se manifestam principalmente aí na parte aérea da planta. A gente também tem doenças que atacam o caule da cultura, né? Então a gente tem a necrose da medula, talo oco e a murcha bacteriana, assim como também alguns fungos também que são de grande importância econômica, não só no tomate, mas em diversas culturas no Brasil, como por exemplo o mofo branco. Além disso, a gente tem as doenças de raízes de colo que também causam danos aí, principalmente fungos, né? Que causam danos aí no início do desenvolvimento da lavoura e que a gente tem que ter uma atenção muito especial. Então vejam só, são muitas doenças que atacam a cultura do tomate e a gente vai hoje focar nesse vídeo aqui essas doenças aqui que são as bactérias, as bacterioses, que causam principalmente danos na parte aérea das folhas, né? A gente já fez alguns vídeos aqui no nosso canal, eu vou deixar o card aqui para que você possa encontrar esses vídeos, por exemplo, que nós fizemos de requeima, que nós fizemos de alternária, e temos programados aí vários outros vídeos também que a gente vai contemplar boa parte dessas doenças aqui, que ao longo do desenvolvimento do nosso canal aqui a gente vai poder compartilhar com vocês também informações de manejo. Mas vejam só, muitas técnicas que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai contribuir também no manejo de diversas bactérias e também de fungos, né? Já que são práticas que realmente contribuem para que você tenha um manejo melhor preventivo de todas as doenças que atacam a cultura do tomate. Então, é importante que você fique nesse vídeo aqui, porque você vai aprender muita coisa de manejo prático para prevenir as principais doenças que atacam a cultura do tomate, ok? Então vamos lá. Vamos falar aqui das condições ambientais que são favoráveis para a ocorrência dessas 3 doenças bacterianas que a gente falou ali na tabela anterior. Então veja só, eu resumi aqui a tabela em algumas informações que são importantes para que você possa entender como que pode diferenciar as condições climáticas de uma doença para outra. Basicamente, o cranco bacteriano e a pinta bacteriana, ela tem condições de temperatura e umidade muito semelhantes. Então vejam que a temperatura ótima para a ocorrência dessas doenças é em torno de 18 a 25 graus e a gente precisa ter uma umidade muito elevada, acima de 90%. Isso serve também para a pinta bacteriana e quando você vem aqui para a mancha bacteriana, que é uma doença muito importante na cultura, a gente observa que o gradiente aqui de temperatura é um pouco maior. Então ela precisa de uma temperatura um pouco mais elevada, um pouco mais quente, né, em torno de 20 a 30 graus, mas também a umidade tem que ser bastante elevada. Então você já vê aqui um padrão para essas doenças, onde elas precisam de elevada umidade no ambiente, no solo, na planta, para que possa ter condições favoráveis para que ela possa se manifestar. Então aqui já é uma dica importante que a gente precisa controlar a umidade dentro da nossa lavoura, do nosso ambiente, para que a gente possa ter um sucesso melhor no manejo de controle dessas doenças. Então você já pode ir maquinando na sua cabeça que práticas que você pode fazer para que você possa evitar esse excesso de umidade na lavoura. Na sequência a gente vai falar sobre as práticas de controle e muitas delas vai estar relacionadas com esse fator aqui, tudo bem? Outro ponto importante, pessoal, que seria a disseminação. Quais são os fatores que influenciam a disseminação dessas doenças? Isso aqui é importante porque na prática, né, muitas coisas que a gente faz no dia a dia, no cultivo, na condução da lavoura, acaba favorecendo a disseminação dessas doenças. Se a gente fizer um bom controle e uma boa correção dessas práticas, a gente já consegue minimizar essas condições favoráveis e, consequentemente, o teu processo de controle de manejo vai ser muito mais efetivo. Então veja só, cranco bacteriano, respingo de chuvas ou irrigação por aspersão pivô central favorece a disseminação dela. Essa prática também favorece a pinta bacteriana e assim também a mancha bacteriana. Quando a gente pega, por exemplo, as desbrotas e amarração, de maneira geral, que é importante, principalmente nos tomates, que necessitam de condução, você tem ali uma condição onde vai abrir porta de entrada, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso lá na frente, né? E é importante porque daqui você pode estar multiplicando e passando essa bactéria, essa doença aí, de uma planta para outra. Então é importante você ter esse controle, principalmente quando a gente está falando de cranco, tá? Outro ponto importante, sementes contaminadas também. Tem alguma dessas doenças que elas podem vir na semente. Então é importante que você vá escolher aí empresas e locais para que você possa adquirir sementes certificadas, né, sadias,
para evitar que você possa estar disseminando essa doença de uma planta para outra, ou de uma lavoura para outra, ou até impactando diretamente a tua produção. Então é importante que você realmente tenha essa idoneidade do local que você está adquirindo as sementes, tá? Existem algumas doenças que são favorecidas, por exemplo, principalmente pelo vento, né? No caso aqui da pinta bacteriana, então é uma característica que acaba favorecendo essa doença, assim como também a mancha bacteriana. Então é importante que você entenda que esses fatores, né, vão favorecer muito para que essas doenças possam estar se multiplicando e avançando dentro da tua propriedade. Então vamos ter uma atenção especial e várias práticas de manejo que a gente vai falar, a gente vai buscar mitigar ou até eliminar essa questão da disseminação da doença aí dentro da tua propriedade, certo? Então vamos lá. Das bacterioses foliares que a gente falou para vocês, eu vou discorrer para vocês aqui alguns sintomas, bem rapidamente, eu não quero perder muito tempo aqui, para que você possa distinguir um pouco entre elas, tá? Então quando a gente pega, por exemplo, o cranco bacteriano, você tem essa característica aqui das folhas, né? Onde basicamente você começa a ter uma murcha que começa a ocorrer de forma unilateral na planta ou nas folhas, né? Ou seja, de uma parte dela, né, de um lado da folha começa a aparecer esse dano, essa murcha, e depois você pode aí chegar e comprometer toda a folha como um todo. Nas folhas mais velhas vai ocorrer essa necrose, né, que começa pelas bordas, né, que vai evoluindo pelos folíolos, né, e para toda a parte interna também, provocando essa queima. Então você observa que na prática, quando você tem o cranco bacteriano, você tem essas queimas, principalmente das bordas das folhas. Veja que quando a gente mostra aqui a mancha bacteriana, você já observa aqui uma diferença muito grande dos sintomas, né? Então a mancha bacteriana, então ela tem essas manchas circulares escuras, né? Que ao longo do tempo elas vão secando e vão aparecendo esses halos amarelos aí ao redor das lesões. Uma característica importante dessa doença é que você começa a ter os pontos quebradiços aqui no centro dessas lesões quando elas estão secas, né? Que muitas vezes pode ser confundido, por exemplo, com outras doenças, como, por exemplo, a doença fúngica do estenfílio. Então é importante que você tenha para entender a diferença entre elas, tá? E elas ficam muitas vezes concentradas aqui nas bordas da folha. Então essa é uma característica que é peculiar da mancha bacteriana. E quando a gente vai falar aqui da pinta bacteriana, a gente observa que também ela se difere muito do cranco, mas muitas vezes ela pode ser confundida um pouco com as manchas bacterianas. Então elas têm pequenas manchas arredondadas, geralmente ela é um pouquinho menor do que as manchas, tá? Então essas pintas elas têm, às vezes até elas são redondas ou angulares, que começam com uma coloração marrom escura a preta, né? Pode também ser circuladas por esses halos amarelos, como a gente viu aqui nas manchas também, né? Principalmente nas folhas mais velhas, mas ela tem uma característica bem interessante. Na hora que ela começa a evoluir a sua necrose, elas vão se juntando e aí você tem aqui essas lesões maiores aqui necróticas nas bordas da folha, que não chega a ser o cranco bacteriano, mas é bem característico aqui em relação à pinta bacteriana, tá? Então aqui você tem aqui, só para a questão aqui didática, e que facilita aí a tua identificação, né? Eu vou tirar até o mouse aqui para que você possa parar, fazer um print aí, para depois você auxiliar no campo aí a identificação de qual bactéria está te causando aí dano aí na tua lavoura, tá? E quando a gente vai para os frutos, né? Aí vamos dizer para você o seguinte, quando a condição está muito agressiva, quando a condição ambiental realmente está muito favorável, você perdeu a mão no controle, você vai ter essas condições também de ocorrência no fruto. No fruto é muito mais fácil a identificação entre elas, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o cranco bacteriano. Basicamente, resumindo, você tem essas lesões aqui brancas, né, essas manchas brancas, e no centro aqui você tem sempre um pontinho aqui castanho claro, que tem uma certa erupção ali, que fica parecendo um olhozinho, por isso é chamado como olho de perdiz ou olho de passarinho. Então essa é uma característica, por exemplo, aqui do cranco bacteriano. Percebam que a mancha bacteriana já é uma lesão muito maior, ela vai ficar nessa coloração mais escura, muitas vezes você tem esse centro aqui depressivo, então realmente a lesão ela causa uma depressão ali na pele do fruto, vamos chamar assim, para ficar mais fácil e didático para você, e consequentemente você vai ter aí aparência como se fosse escamas, como se fosse uma cortiça também.
Então veja que existe uma diferença visual muito grande, o que facilita muito a sua identificação a campo. E quando a gente pega a pinta bacteriana, ela é bastante diferente das outras duas, né? Então elas realmente são pintas, pontos bem menores, elas são muito mais superficiais, né? Elas não são tão profundas como as manchas bacterianas e não são tão salientes aqui como o cranco bacteriano. Então elas ficam aqui nessa coloração aqui que parece respingos, né? Parece como se fosse choveu ali alguns pontos, alguns pingos, né, de coloração preta, né? Que podem ser um pouquinho maiores, né, mas geralmente são bem menores do que as manchas e do que o cranco bacteriano. Então aqui também eu vou deixar para você fazer um print também, para que você possa no campo identificar essas três doenças aí e consequentemente facilita o teu diagnóstico a campo. Se você tiver dificuldade para poder identificar no campo, que às vezes é bem difícil, principalmente nas folhas, né? Você pode pegar esse seu material, mandar para alguma clínica fitopatológica aí na tua região, né? E pedir aí para o pessoal identificar e poder te ajudar, te auxiliar no manejo. Lá na frente a gente vai falar sobre o manejo prático de controle, onde basicamente todas as estratégias de controle vai contemplar as três doenças. Então a gente vai pensar lá na frente como um manejo geral do controle das bacterioses na cultura do tomate, ok? Mas eu não poderia deixar de falar para vocês aqui, novamente, sobre o triângulo da doença. Isso é muito importante porque é um conceito que você vai entendendo isso na prática, no dia a dia, vai facilitar muito para que você tome as medidas preventivas mais corretas, né? Então, só lembrando para vocês, a gente, para manifestar uma doença a campo, a gente precisa ter a interação positiva entre esses três itens. Então, a gente precisa ter um ambiente favorável para a ocorrência da doença, e eu já mostrei para vocês nos slides atrás quais são as condições ambientais favoráveis para a ocorrência das bactérias. Você precisa ter o patógeno presente no ambiente, então são doenças que têm uma capacidade de resistir, né? De ter uma certa persistência no ambiente, então é necessário que você saiba principalmente o histórico dessa área e também ao redor do que está acontecendo naquela micro-região que você está plantando, e é importante que você tenha um hospedeiro. No caso aqui a gente está falando de tomate, mas muitas dessas doenças atacam outras culturas também. Então é importante que você saiba disso, para que você realmente possa estar mais atento e, consequentemente, através das suas estratégias de manejo, você poder identificar corretamente, monitorar essas doenças, monitorar a região que você está inserido também, monitorar a condição ambiental, para que você possa decidir as melhores estratégias de controle, né? E, consequentemente, aplicar essas técnicas de forma correta, para que assim você possa ter um sucesso melhor no manejo dessas doenças. Tudo bem? Vamos lá. E olha só, e para falar sobre as estratégias de controle, a gente decidiu aqui falar para você 3 etapas do ciclo de produção para facilitar o entendimento de que momento você vai aplicar aquela medida de controle mais adequada, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, tá no nosso título do vídeo aqui, a gente separou aqui 15 estratégias de controle para que você tenha um sucesso melhor no manejo das bacterioses do tomate e que serve também para todos os HFs que ocorrem essas doenças. Então a gente vai falar estratégias desde a seleção do local de plantio, passando pela escolha da semente e preparação de mudas e, por fim, as estratégias que você vai utilizar durante a produção, durante o cultivo da lavoura no campo. Então fica no vídeo aqui que você vai aprender cada uma dessas técnicas e tenho certeza que vai te ajudar muito a você ter mais sucesso. Então vamos lá. Falando da primeira estratégia, que seria da seleção do local de plantio, é necessário que você trabalhe preventivamente e use uma estratégia de exclusão. Então é necessário que você evite locais contaminados e que já existe um histórico recente de presença de bactérias. Ou seja, se você vai arrendar uma área ou se você tem alguma área dentro da sua propriedade que você já teve problemas dessas bactérias recentemente, você precisa evitar plantar novamente o tomate e as outras culturas que também podem ter problema com elas nessas áreas, porque o risco que você tem de novamente perder sua produção, perder produtividade, é muito grande. Então é importante que você deixe pelo menos esperar um tempo entre 3 e 5 anos de pousio, usando várias estratégias para que você possa diminuir o inóculo presente nesse ambiente
e, consequentemente, te dá uma chance melhor para que quando você voltar a plantar nessa área, você tenha menos risco de ter problemas com as bactérias. Isso é muito importante, pessoal, e a gente já viu vários casos no campo de locais onde já teve recente problema de bactérias e muitas vezes o produtor, por vários motivos, né, por limitação de área, por necessidade mesmo, ele tem que plantar novamente naquele local num intervalo muito curto e novamente perder recursos, ter um gasto muito grande para tentar segurar uma doença muito agressiva e não ter tanto sucesso. Então é importante que, se você puder evitar essa área, evite. Faça um bom manejo desse solo, dessa área, para que você possa voltar brevemente nessa área novamente e, consequentemente, manter esse solo ativo e vivo. Enfim, existem várias estratégias que você pode adotar, não vou alongar muito aqui, mas é importante que você mantenha esse solo ativo, rotacionando com outras culturas, para assim você poder voltar à viabilidade dele de plantio de tomate o mais rápido possível, tudo bem? E aí conecta com o segundo ponto, que é fazer uma boa rotação de culturas. Então é necessário que você faça a escolha de culturas, aqui é só algum exemplo, mas você pode adotar aquelas culturas que sejam mais práticas e mais viáveis economicamente na tua região, para que você possa rotacionar com o tomate e, consequentemente, você ter um sucesso melhor. É importante que você escolha culturas onde elas não tenham problema com essas bactérias. Então existem algumas culturas, né, geralmente gramíneas, você não tem tanto problema com essas bactérias, pode ocorrer também, mas não é tanto problema. E assim você pode fazer um manejo de rotação adequado para que você possa regenerar esse solo de uma forma mais rápida e, consequentemente, você possa voltar à tua cultura principal, no caso aqui o tomate. Você pode usar várias outras estratégias de manejo de solo, de reequilíbrio microbiano, nutricional, fazer novas correções desse solo e, consequentemente, você dá a condição para que ele possa ser regenerado de uma forma muito mais rápida e ativa e, consequentemente, fazer com que você possa retornar com a cultura principal o mais rápido possível. Porém, não vale você ficar rotacionando culturas onde aqueles problemas são comuns. Então, por exemplo, se eu vou fazer pimentão, repolho, batata, muitas dessas doenças são comuns dessas outras culturas também, muitas dessas bactérias. E assim você não vai estar fazendo uma boa rotação, já que o problema vai ficar migrando de uma cultura para outra e às vezes você pode ter até um aumento de inóculo na tua área e, consequentemente, o tempo que você vai ter que esperar vai ser muito maior. Então é importante, discuta aí com os agrônomos, com os técnicos aí da sua região, procure as informações das culturas que são mais viáveis aí na tua região, para que você possa adotar uma boa rotação de culturas, né? E, consequentemente, regenerar o seu solo muito mais rápido, ok? Vamos lá, vamos passar agora para uma outra etapa, que seria a compra de sementes e preparação de mudas. Eu vou falar aqui algumas técnicas que são importantes, né? E a primeira delas, logicamente, é você escolher sementes sadias e certificadas, né? Então é importante que você escolha dentro das várias empresas que existem hoje no mercado, e existem excelentes empresas de semente que fazem um trabalho com certeza de alta qualidade, de primeira linha nas suas fábricas, né? E é importante que você sempre procure utilizar as sementes oriundas dessas indústrias que realmente têm um alto padrão sanitário e de controle de doenças e patógenos. Eu não vou citar aqui nome de nenhuma empresa para não esquecer algum aqui, mas com certeza você que está acostumado a plantar seus tomates aí, pimentão na sua região aí, você conhece as principais indústrias que te fornecem sementes de qualidade. Existe na literatura algumas estratégias que você pode adotar para que você possa fazer alguma asepsia dessas sementes, caso você desconfie da qualidade delas, né? Existe também muitos produtores, né? Ainda, graças a Deus, muito poucos produtores, mas existe aqueles que ainda utilizam semente de frutos que eles escolhem, né? Faz um F2, vamos dizer assim, utilizando essas sementes, e muitas vezes o risco de você ter uma perda de vigor genético, produtividade baixa, qualidade na produção é muito grande. Mas ainda tem gente que utiliza dessa técnica ainda, e se por acaso você for fazer isso, você precisa fazer alguma asepsia dessas sementes. Mas se você está adquirindo semente de empresas sérias, de revendas que têm parceria com essas multinacionais,
você não precisa se preocupar com isso, não precisa fazer nenhum tratamento dessa semente, haja vista que você já tem um alto padrão aí de controle dessas indústrias. E também as próprias sementeiras que você vai utilizar, é importante que você realmente conheça todo o histórico do pessoal, conheça aí a seriedade do trabalho deles, né? Para que eles possam te entregar realmente sempre uma muda de qualidade, de um padrão que você necessita, né? Sem contaminar ela nesse processo, porque daí você vai estar levando uma muda contaminada para a tua lavoura e aí o teu prejuízo pode ser muito grande, tá? Outra técnica importante é que você realmente possa, contratando o serviço de uma sementeira, de um local, ou até se você tem o seu próprio local de produção das suas mudas, né? Que você sempre faça a asepsia e a limpeza das bandejas e de todos os materiais, os tecidos que você utiliza para a produção de suas mudas, tá? Então existe hoje vários tipos de bandeja disponíveis, né? Desde as mais antigas aí de isopor até essas mais novas aí de plástico e de vários outros componentes também. Então é importante que você faça sempre a boa limpeza desse material e de toda a estrutura que você está lá produzindo as tuas mudas, né? Para garantir que você está limpando ali os inóculos de fungos e bactérias e de outros patógenos que possam atacar as tuas mudas, né? Então é necessário que realmente esse local, seja o local que você compra ou o seu próprio local que você fabrica, que você realmente faça um controle de uma asepsia melhor, sempre rigorosa, para que você mantenha o padrão de limpeza realmente sempre alto e não deixe realmente esses patógenos causar danos e inocular as tuas mudas. Porque daqui, de novo, você vai estar levando o problema na sua produção de mudas diretamente para a tua lavoura. Muitas vezes você escolhe um local lá perfeito, escolhe lá, faz uma rotação, faz um manejo no teu solo bacana, tá lá tudo perfeito, e aí você vem aqui, escolhe, pega uma muda contaminada e joga no teu solo, você perdeu todo o trabalho que você fez lá. Então é importante que cada uma dessas etapas aqui, você seja rigoroso nelas, para que uma vá complementando o manejo da outra. Tudo bem? Outro ponto importante é a questão do controle genético. É necessário que você possa escolher variedades que sejam resistentes ou tolerantes a algumas bactérias, né? O ideal seria que fosse a todas as bactérias, mas não existe ainda esse material perfeito. A gente sabe que existem algumas variedades comerciais hoje disponíveis, resistentes principalmente aí à pinta bacteriana. Então é importante que você consulte aí as empresas de semente, consulte as revendas que você adquire aí na sua região, para que você possa escolher essas variedades que tenham um apelo comercial também, que sejam aceitas comercialmente na tua região e que tenha dentro do pacote tecnológico dela algum tipo de resistência aí a essas bactérias. Então, se tiver, com certeza vai te ajudar muito a você ter um manejo mais adequado. Então, é importante que a gente tenha aí essas variedades também com essa resistência, porque vai facilitar muito a você ter um manejo mais eficiente a campo. Então são estratégias importantes e sempre que você puder escolher um material mais resistente, faça essa escolha porque com certeza vai te ajudar muito aí no controle dessas doenças, tá? Então vamos lá. Partindo agora para a produção de campo, né? Então o que a gente pode fazer a nível de campo para que a gente possa ter um controle mais efetivo aí das bacterioses no tomate? O primeiro item que você deve ter uma atenção especial é na utilização do espaçamento adequado. Então, conforme a variedade que você for escolher, é importante que você plante ela no espaçamento mais adequado para ela, que você também escolha o sistema de condução conforme a genética desse material e com isso você tenha uma condição mais efetiva para que você possa circular adequadamente o ar nesse ambiente aqui, que você não abafe tanto as plantas, porque lembra que eu falei para vocês lá, quando você tem excesso de umidade, isso favorece muito as bactérias. Então é importante que você tenha um espaçamento adequado, que não abafe tanto as plantas. O sistema de condução também, ele deve ser muito efetivo para que você possa ter uma boa circulação de ar, principalmente no interior delas e entre plantas, e assim que facilite não só a circulação de ar, mas quando você vier fazer alguma intervenção química ou biológica, que o produto possa penetrar adequadamente no interior da planta e, consequentemente, ajudar melhor no manejo preventivo dessas bactérias e também de outras doenças dela. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante e é necessário para que você possa utilizar
adequadamente o potencial dessa variedade e não afetar positivamente a ocorrência das bactérias. Então, esse é um ponto de atenção que muitas vezes a gente vê no campo, esses equívocos, quando abafa muito, coloca muito adensamento, você favorece mais a ocorrência de doenças, ok? Vamos lá, outro ponto importante, né? Utilizar estacas e fitilhos novos, né? Muitas vezes a gente vê produtor pensando em reutilizar algumas estacas, reutilizar fitilhos, é muito normal. Recentemente agora eu visitei uma propriedade, um produtor, onde ele estava retirando estacas da sua área mais velha, onde tinha muitas doenças e pragas presentes nessa área, e ele falou que ia reutilizar essas estacas. Eu até questionei ele se ele ia fazer algum tipo de asepsia, alguma coisa para limpar essa estaca, ele falou que estava pensando ainda. Eu até orientei a ele e falei, se você for utilizar, você tem que fazer alguma coisa de asepsia nessas estacas para que você possa levar essas doenças e pragas que você tem nas áreas mais velhas para as áreas mais novas. Então, se você puder evitar, então utilize apenas essas estacas e esses fitilhos novos, né? Porque, de fato, você pode ter inóculos que vai junto com essas estacas e mesmo que você faça alguma asepsia, alguma forma lá de tentar descontaminar, ainda corre o risco de você estar levando algum problema de uma área para outra. Então é importante que você evite isso, né, e consequentemente você consiga ter menos risco de estar inoculando um problema de uma área antiga, de uma área velha, numa área mais nova. E isso vai trazer uma tranquilidade muito maior, que você vai estar evitando de trazer problemas antigos para áreas mais novas. Então isso é uma estratégia muito importante e que você tem muito mais chance de sucesso no manejo das bacterioses. Outro ponto importante é que você deve evitar ao máximo os ferimentos nas plantas. A gente falou um pouco para vocês que tem algumas dessas doenças que são favorecidas aí com as desbrotas, né, com as amarrações que a gente viu ali, que faz com os fitilhos também. Principalmente por quê? Porque geralmente isso ocorre, esses problemas aqui, que são ferimentos que servem de porta de entrada para patógenos, para bactérias e para outros fungos também. Então é importante que, se você tiver que fazer, e muitas variedades de tomate, conforme o sistema de condução, você precisa fazer desbrotas, né? É importante que você logo em seguida faça uma asepsia desse local aqui, controlando, evitando para que aqui vire uma porta de entrada de doenças, né? Da mesma forma, a gente sabe que existem algumas pragas que também pode ocorrer algumas portas de entrada. Por exemplo, mosca minadora, que a gente sempre fala para vocês aqui, até vou deixar um card aqui, que nós fizemos um vídeo recente da mosca minadora, onde a gente fala justamente isso, que a larva da mosca minadora, ela vai fazendo aquelas galerias e na hora que a larva está saindo para empupar, ela abre porta de entrada ali e muitas bactérias se aproveitam dessa porta de entrada para infectar a planta. Então você precisa fazer aqui um controle principalmente de produtos à base de cobre, né? Então você pode fazer alguma pasta cúprica e fazer um pincelamento, né? Se você tiver uma área menor, onde uma produção, onde você consiga mão de obra com facilidade para isso, ou você pode fazer uma pulverização de produtos à base de cobre, logo em seguida, após um processo de desbrota ou de poda que você fizer, para que você possa realmente evitar que isso aqui torne-se uma porta de entrada, né? Então, fundamental que você realmente, mesmo que você provoque esses ferimentos na planta através de um processo de poda ou desbrota, você tem que fazer um controle imediato para não deixar a porta de entrada. Isso é crucial, porque a partir daqui, junto com umidade no ambiente, umidade livre aqui na folha, aqui no caule, você vai ter condição favorável para que as bactérias possam entrar e contaminar a tua planta e a tua lavoura, ok? Outro ponto importante, né, que é a descontaminação dos equipamentos. Então, se você por acaso utilizar alguma tesoura de poda, algum outro equipamento que você está utilizando ali na tua lavoura, é importante, já que você está utilizando de uma planta para outra, né, de um lote para outro, de um talhão para outro, de uma estufa para outra, que você faça a asepsia desse material aqui. Então você pode usar alguma solução de hipoclorito de sódio, alguma solução à base de cobre também, para que você possa fazer a asepsia desses materiais, dessas tesouras, né, e consequentemente, né, fazer uma boa limpeza para evitar que você possa estar transferindo aí a bactéria de uma planta para outra, de um lote para outro, de um talhão para outro,
de uma estufa para outra e, consequentemente, ter mais sucesso, né? Existe até em propriedades, né, eu já tive a oportunidade de ver, que o pessoal tem feito ali na entrada das lavouras, né, aquela asepsia dos veículos também, até em alguns casos mais extremos, eu cheguei a ver algumas propriedades colocando produto, né, nas rodas, né, nos pneus dos carros ali, que vem com muita terra de um lugar para o outro, né, e às vezes esse pneu está levando terra de um local contaminado e levando essa terra para um local que não tem uma doença. Então, nesses casos mais extremos também, é utilizado dentro desse processo aqui de descontaminação de equipamentos, né? E aí os carros entram dentro dessa jogada também, para que você realmente possa evitar de estar transitando as bactérias de uma área para outra. Então, isso é um ponto também de atenção que você deve ter para evitar aí que as bactérias possam se disseminar dentro da tua propriedade e aí você perde o controle com muito mais facilidade. Lembrando de que, logo após esse processo aqui, você tem que fazer uma boa cobertura aqui e asepsia desse local também, para evitar que a doença aí penetre dentro da tua planta. Uma outra estratégia muito bacana é você evitar ao máximo a irrigação por aspersão e pivô central. E olha só, eu não estou falando aqui mal desses métodos de irrigação, né? Muito pelo contrário. Você deve utilizar esses métodos de forma adequada, correta, respeitando o turno de rega e principalmente evitando ao máximo que você tenha água livre, folha ou excesso de água no ambiente de produção. Então, você pode utilizar perfeitamente. Eu conheço grandes produtores que utilizam principalmente o método com pivô central de irrigação, tem altas produtividades, tem um manejo fantástico aí de controle das doenças, né? Mas é importante que você, ao utilizar esses métodos de irrigação, você evite ao máximo ter excesso de água dentro do ambiente. Como a gente falou lá no começo lá, a umidade é um fator importante e decisivo para a ocorrência de bactérias. Então, é fundamental que você realmente possa controlar aqui e não ficar jogando água à toa, porque esse excesso de umidade vai favorecer muito mais a ocorrência de bactéria. Então, se você tiver ferimentos na planta, inóculo presente lá, todo esse processo de irrigação em excesso vai causar esses respingos aí e você tem a bactéria caminhando de um lugar para o outro, encontrando essas portas de entrada e, consequentemente, causando danos e perdas aí na tua produção. Então é importante você utilizar de forma adequada esses métodos de irrigação que são muito efetivos também. Muitos dizem que o ideal seria o sistema de gotejo. Em muitas regiões é utilizado o sistema de gotejo na produção de tomate. Todas as vantagens aí que a gente sabe que o gotejo tem, uma delas é que você não vai ter esse molhamento foliar. Então, a gente sabe que o custo de implementação do sistema de irrigação por gotejo é muito maior do que outros sistemas também, mas é importante que a gente saiba que ele consegue controlar, de certa forma, melhor a colocação da água nas raízes e, consequentemente, você desfavorece mais, né, a ocorrência dessas bactérias aí na tua propriedade. Tudo bem? Então vamos lá. Outro ponto importante, né, o excesso de nitrogênio. A gente já tem falado muito sobre isso, em praticamente todas as doenças que a gente fala, a gente coloca aqui essa questão do equilíbrio da adubação, né? Então, quando a gente fala de nitrogênio, o nitrogênio, de maneira geral, deixa as plantas muito quebradiças. Então, se você exagerar demais, e quando a gente fala de plantas quebradiças, você passa até caminhando de lado ali, você quebra ali uma folha, um folíolo ali, e ali vira a porta de entrada. Então, é importante que você realmente possa fazer uma adubação adequada, na quantidade certa, sem nenhum tipo de excesso, né? Fortalecendo outros nutrientes que favorecem as paredes celulares, consequentemente dá mais rigidez à planta, rigidez aos frutos, né? E isso vai desfavorecer as doenças e favorecer muito mais a planta. Então, todo o excesso a gente sabe que é ruim. E aqui com o nitrogênio não é diferente, porque ele pode realmente viçar muito a planta ficar muito quebradiça e, consequentemente, abrir muito mais porta de entrada para as bactérias e para outras doenças no geral. Tudo bem? Outro ponto importantíssimo, que são a eliminação de plantas daninhas e tigueras de tomate na área. Então, a gente sabe que existem algumas plantas daninhas que podem hospedar alguma dessas bactérias, tá? E também os próprios tomates ali, que são tigueras, né, que cai ali, que fica de uma safra para outra, eles também podem estar ali armazenando essas bactérias, e essas bactérias elas podem, através aqui dos respingos de chuva, através dos ferimentos que de repente pode ter aqui, a bactéria migrar da planta daninha ou de um tomate aqui para a lavoura principal.
e se você não estiver muito bem protegido aqui, consequentemente você vai ter perdas significativas. Então é importante você fazer um bom controle dessas plantas daninhas, não deixar, por exemplo, essa situação aqui tão crítica, e assim você vai ter muito mais chance de ter um controle melhor dessas bactérias e das doenças em geral. Lembrando que plantas daninhas, além de competir por água, nutrientes, espaço, né, hospedam vírus, hospedam muitas pragas e também hospedam fungos e bactérias que atacam as lavouras principais. Então faça um controle muito bem efetivo das plantas daninhas que você vai ter muito mais sucesso aí no manejo das bacterioses. Outro ponto importante, a eliminação de restos culturais, tá? Isso aqui a gente sempre debate com vocês também, porque é normal da gente ver, muitas vezes, os produtores deixarem essas áreas aí por um longo período, e assim você está criando aqui doenças, pragas, plantas daninhas, e consequentemente essas áreas mais velhas, elas vão virar um criatório para as áreas mais novas. Essa foto aqui, por exemplo, eu tirei de uma área recente, de uma visita que eu fiz, e aqui de lado dessa área velha tinha um pimentão sofrendo com muitas doenças e com muitas pragas, e também tinha um tomate recém-transplantado, que já tinha pragas aí de minadora, mosca branca, por exemplo, já revoando nessas áreas novas, em função dessa presença aqui das áreas mais velhas. Até o produtor já estava fazendo uma certa destruição de forma atrasada, e é importante que você realmente faça o mais rápido possível a destruição desses restos culturais, a eliminação dele. Você pode incorporar, você pode dar para alguma alimentação animal também, mas é importante que você não deixe essas plantas mais velhas ativas, porque realmente elas viram um criatório de pragas e doenças, né? E dá o destino adequado. Se for uma área que teve muitos problemas dessas bactérias, é importante que você faça a eliminação desses restos culturais, porque muito disso aí ainda pode ficar inóculo presente nesse solo um bom período de tempo, né? E vai necessitar que você adote aquela estratégia lá no começo que a gente falou, de fazer uma rotação nessa área aqui, para que você possa voltar aí daqui a 2, 3 anos, talvez aí, voltar novamente a plantar tomate nessa área. Então, importantíssimo que você tenha uma atenção especial e destrua adequadamente esses restos culturais, tudo bem? Outro ponto importantíssimo, aqui já é uma outra estratégia que a gente vê um potencial muito grande de crescimento, já cresce no Brasil de forma fantástica, né? Que seria o controle biológico. E aí eu falo aqui, por exemplo, de duas estratégias importantes, que seria a utilização de extratos botânicos e também de biofungicidas. Olha só, já existem alguns produtos registrados na cultura do tomate para alguma dessas bactérias que a gente está falando aqui e que pode ajudar muito no manejo dessas doenças, tá? Então, assim, eu vejo que isso tem muito a evoluir, tem muito conhecimento sendo gerado a campo e, consequentemente, a evolução disso aqui vai cada vez mais contribuir para que você, produtor, possa utilizar essas ferramentas de forma mais adequada. O princípio básico que a gente sempre fala é que não coloque todas as fichas em doenças tão agressivas somente na mão, por exemplo, de produtos biológicos. A gente tem que ter uma sabedoria de poder utilizar as ferramentas que nós temos disponíveis no mercado, e eu estou falando aqui tanto dos fungicidas, como os biofungicidas, como os extratos botânicos e tudo mais. Se você fizer um manejo adequado com todas essas ferramentas aí, a chance de você ter um controle muito mais efetivo é muito maior, tá? E, consequentemente, com todas as outras estratégias que a gente falou aqui, de manejo cultural, de manejo de exclusão, de manejo genético, você, casando todas essas estratégias aí, você tem muito mais chance de explorar o potencial de controle que essas ferramentas de controle biológico podem entregar. Lembrando que esses produtos aqui, eles vão principalmente ajudar a planta nas suas defesas naturais, né, junto a esses patógenos, sejam bactérias ou fungos, e consequentemente te dá uma opção de controle muito mais efetiva. Além disso, você tem toda a questão de ter uma carência menor, de você não se preocupar muito com resíduo, e consequentemente te dá uma condição de manejo, mais ferramentas para que você possa alternar junto com o manejo químico. Depois eu vou mostrar para vocês quais são os produtos que estão registrados na cultura do tomate para esses alvos, e a gente vai falar um pouquinho mais aí de como que você pode manejar essas ferramentas, tá? E por fim, a nossa 15ª estratégia de manejo seria a utilização de fungicidas protetores. E olha só, nós chegamos aqui na nossa última ferramenta. Eu tenho certeza que você não viu nenhum vídeo parecido na internet como esse que a gente está falando aqui.
com muito conteúdo relevante, com muita informação técnica de qualidade para te ajudar, e aí eu mereço seu like. Então o que eu peço para você aqui nesse momento é que você deixe seu like nesse vídeo, compartilhe aí com as pessoas que você conhece, que vai transmitir esse conhecimento para frente e, consequentemente, vai ajudar muito a vocês aí a ter um controle muito mais efetivo aí das bacterioses a campo. Então, importantíssimo, pessoal, voltando aqui ao nosso vídeo, é que todos os fungicidas que você for utilizar aqui, você tem que pensar sempre no manejo preventivo. Então, trabalhar esses protetores de forma preventiva, né, evitando ao máximo de você querer curar as bactérias. Então, lá no começo eu falei para vocês que bactérias elas podem causar uma epidemia sistêmica na planta e é muito difícil de você segurar a progressão de bactérias. Então, depois que ela entrou, depois que ela contaminou a planta como um todo, praticamente é impossível de você segurar uma epidemia de bactérias. Então, é necessário que você adote todas essas estratégias que a gente falou aqui antes, para que você evite. Veja que todas essas estratégias que a gente conversou com vocês são estratégias sempre preventivas, evitando que você tenha o problema da bactéria. E os fungicidas protetores não é diferente. Então ele deve entrar dentro do processo de manejo integrado, com todas essas outras técnicas também, e assim você ter uma efetividade por completo no manejo de controle das bacterioses. Bem, e aqui nós temos todos os produtos, os princípios ativos que são registrados na cultura do tomate para o controle de bactérias. Tá? Então essa aqui é uma pesquisa recente que eu fiz hoje aqui, atualizei aqui a tabela, e vocês vão perceber aqui que nós temos vários princípios ativos, vários produtos. Dentro aqui do parênteses nós temos aqui o código que é cadastrado no FRAC, né, que é o órgão que regula a parte de resistência de fungicidas. E vocês vão ver aqui vários fungicidas protetores, alguns produtos sistêmicos também, existem algumas associações de princípios ativos, existem alguns outros produtos de grupos que geralmente são utilizados para controle de fungos, mas que aqui também estão registrados aqui para algumas bactérias também. Existem os extratos botânicos, que eu falei para vocês lá nos slides anteriores também. Então nós temos dois representantes aqui, que são muito interessantes aí dentro do manejo aí das bactérias. E temos também os produtos biológicos, né? Então nós temos aqui duas cepas isoladas e temos aqui também um representante de produto que tem uma mistura de cepas. Além disso, aqui nós temos um polissacarídeo também, registrado para a cultura do tomate, e temos aqui também esse indutor de resistência, que é bastante conhecido também, que já está há um certo tempo no mercado. Então nós temos aqui basicamente produtos à base de cobre, que na minha opinião é o principal princípio ativo a ser utilizado dentro do manejo preventivo de bactérias. Então realmente é um produto importantíssimo, essencial, e você não pode deixar de utilizar e de manejar bactérias sem cobre dentro da tua lavoura. Então escolha aí os produtos que você acha que é mais interessante dentro do teu manejo. Lógico que existe aí algumas diferenças entre eles, talvez a gente possa fazer um outro vídeo depois para explicar melhor o que seria aí as características de oxicloreto, hidróxido, óxido cuproso e sulfato de cobre, para que você possa entender. Mas se você escolher um bom produto, uma boa formulação, com certeza vai te ajudar muito no manejo aí preventivo das bactérias. Importante que você tem que estar utilizando um cobre que tem uma fonte muito maior de produto insolúvel do que solúvel. Porque o cobre solúvel, ele acaba sendo absorvido pela planta e torna-se um nutriente, como é um nutriente essencial da planta. Você precisa ter uma boa quantidade de cobre insolúvel que fique fora da folha, que ele não seja absorvido por ela, que ele fique ali externamente nela, protegendo, evitando ali tanto os esporos de fungo, como também aí os flagelos de bactérias aí, esses pontos que vão chegar lá para tentar contaminar, para tentar entrar nessas partes aí dos estômatos e entradas naturais da planta, e o cobre vai estar lá, protegendo a planta, evitando aí que essas doenças possam infectar a cultura. Então, se alguém te oferecer um cobre lá, pergunte logo, esse cobre é solúvel ou insolúvel? Ele vai ser absorvido como nutriente ou ele vai ficar fora da planta protegendo, fazendo efetivamente o manejo preventivo? Então isso é uma informação importante, valiosa, e você não vai encontrar essa informação por aí tão fácil. Então isso vai te ajudar muito a você ter um sucesso melhor no manejo das bactérias, tudo bem? Então existe aqui
alguns ativos aí que são sistêmicos, mas é importante que você sempre faça o manejo preventivo desses produtos também, para evitar que a doença entre na tua lavoura, tá? Existem algumas misturas, como eu falei para vocês, né? E fundamental, né? Utilizar sempre uma rotação de produtos. Aqui nós temos produtos multissítios, né? Então é muito mais tranquilo, mesmo que você faça repetições dele, né? Mas pensando aqui dos fungicidas, é importante que você sempre faça a rotação, tá? E esse código te ajuda a você fazer uma rotação melhor e, consequentemente, o manejo, né, da tua doença vai ser muito mais efetivo e assim você tem menos risco de ter resistência, tudo bem? Então, importante essas informações para que você possa ter um bom controle aí no campo, tá? Os extratos botânicos, eles são muito interessantes no manejo das bactérias, principalmente se você fizer algumas associações aqui, você potencializa melhor o controle. Potencializa tanto o produto químico como o biológico. Porque o biológico, de uma maneira geral, ele é um pouco mais lento a sua ação. Já o químico, de uma maneira geral, ele é muito mais rápido, muito mais efetivo. Então, quando você tem uma associação desses produtos, aí, desses grupos, você tem tanto um produto que age um pouco mais rápido, como também um produto que é um pouco mais lento, te dá um residual um pouco maior também. E assim você vai manejando melhor, adequadamente, as doenças aí que atacam a cultura do tomate, tá? Isso serve tanto para os extratos botânicos, assim como também para os biofungicidas, né? Porque na maioria das vezes eles vão estar ajudando principalmente a planta a ter uma defesa natural mais ativa e, consequentemente, através dos seus metabólitos específicos de cada um aqui, também vai ajudar aí no manejo aí do controle de tanto bactérias como também de fungos principalmente, tudo bem? Então, importante, de maneira geral, você poder utilizar todas essas ferramentas aí no manejo, tá? E olha só, quando a gente olha os registros aqui, todos esses ativos aqui estão registrados para mancha bacteriana, tá? Quando a gente faz o crivo aqui para o cranco, a gente tem poucos ativos, né? Apenas, na verdade, os cobres aqui, junto aqui com a casugamicina, que está registrado para cranco bacteriano, e esses outros aqui não estão registrados para essa doença. E quando a gente vem para a pinta bacteriana, é um pouco mais crítico, né? Apenas aqui o último, né, que é um indutor de resistência, ele tem a doença aqui registrada na sua bula, né? É importante você saber que esses princípios ativos aqui que estão registrados para mancha e para cranco, eles também têm uma ação aí de controle sobre a pinta bacteriana. Então é importante você saber que, basicamente, aqui você pode associar, fazer uma rotação, fazer um manejo aqui de todas essas ferramentas aqui, e assim você ter um controle mais efetivo. E aí, qual o intervalo que você vai utilizar? É importante que você olhe a bula de cada um desses produtos que vão estar registrados aqui no mapa. Cada uma dessas marcas comerciais, eles vão ter intervalos diferentes, vão ter doses diferentes. Então, no caso do cobre aqui, fique atento sempre à quantidade de cobre metálico que você vai estar utilizando dentro daquela dose por hectare daquele produto, né? E eu sempre falo o seguinte, produto protetor, você não pode deixar um intervalo muito longo entre as aplicações dele, principalmente se você tiver uma fase de crescimento vegetativo muito intenso da planta e se as condições climáticas forem muito favoráveis. Então você deve encurtar esse intervalo entre as aplicações para que você possa ter ali sempre a planta protegida, todas essas folhas novas, essas brotações, quando você vai fazendo a desbrota, vai fazendo ali as amarrações, você sempre tem que estar fazendo as pulverizações para evitar que você tenha ali as portas de entrada para a ocorrência das doenças. Então fique atento às bulas, mas de uma maneira geral, essas aplicações não podem ser intervalos maiores que 5 dias, principalmente se as condições favoráveis forem muito agressivas para a ocorrência das doenças, você vai ter que encurtar muito mais esse intervalo e, consequentemente, fazer uma proteção mais efetiva para que a doença não possa entrar na tua lavoura. Tudo bem? Pois bem, como considerações finais do nosso vídeo aqui, eu queria deixar para vocês algumas recomendações para que no final você possa ter um tomate produzido de alta qualidade, top de linha, com resultado fantástico e rentabilidade no teu bolso. Então o grande segredo do nosso vídeo é você seguir as 15 recomendações que nós preconizamos aqui no nosso vídeo. Então se você seguir todas as etapas que a gente falou lá, desde o começo lá da escolha da área, até todo o manejo fitossanitário aí com os produtos protetores adequados,
eu tenho certeza e convicção de que você vai ter grande chance de ter sucesso e ter maior rentabilidade na tua área. Então pense com carinho em cada uma dessas etapas e com certeza cada uma delas vai ter uma contribuição efetiva, uma vai ajudar a outra e assim você vai escalando, vai potencializando o teu resultado e assim, no final, você vai ter um manejo muito mais tranquilo, muito mais adequado e muito mais efetivo para controlar as bacterioses. Lembrando que grande parte dessas estratégias aqui vai te ajudar também no manejo de diversas outras doenças da cultura e, consequentemente, você vai explorar muito mais o potencial produtivo da tua cultura e assim você ter muito mais rentabilidade no campo. E, de novo, esses conceitos aqui servem para várias culturas, servem para outras culturas que têm problemas também com bactérias aqui, já que o princípio basicamente é o mesmo e assim você vai ter muito mais chance de sucesso na tua área. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí com os teus amigos, no teu grupo do WhatsApp, todo mundo que trabalha com tomate, com HF, precisa saber desses 15 passos de sucesso. Aqui você vai encontrar nosso telefone, nosso e-mail, todas as nossas redes sociais. Na descrição desse vídeo aqui tem todas as nossas redes sociais para que você possa também nos achar por lá. E é isso. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui no vídeo. Até mais!